Quero dar as boas-vindas para o Glauber, né, o professor Glauber. Ele é neuropsicopedagogo clínico, formado, licenciado em Física, tecnólogo em Química, atua como técnico dos laboratórios de didáticos de Química da Unifei, educador em Ciências da Natureza, no G9, ensino fundamental e ensino médio. Seja muito bem-vindo aqui no Major Pereira, tá? Vai ser um prazer. Ah lá, todo o currículo dele aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui nesse sábado letivo para nos esclarecer um pouquinho sobre o tema do Covid, né? Porque agora, ainda com essa nova variante Delta, é uma preocupação a mais para nós. Então, a gente quer saber mais informações a respeito disso. E aí a Poliana sugeriu o seu nome, te elogiou horrores, eu não te conheço pessoalmente, mas já vi que é uma pessoa muito simpática, tenho certeza que vai dar tudo certo, que a nossa manhã vai ser maravilhosa. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, tá bom? Seja bem-vindo aqui na família Major Pereira, na família Pereirão aqui. Muito obrigado, bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, é um prazer, né, poder participar com vocês. Espero poder acrescentar nessa manhã, né? A gente está retornando, né? A gente buscando esse retorno à vida normal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, é um prazer, né, falar aqui com vocês no Major. Eu fiz meu estágio da licenciatura aí no Major, lá em um tempinho atrás. Então, é um prazer, tá? Participar com vocês aqui hoje. Eu quero falar um pouquinho, a gente, claro, vai dar um en passant rapidão na doença, no vírus, mas eu quero focar principalmente na prevenção, né? Eu acho que todos nós aqui, enquanto educadores, estudantes, né, nós temos alunos aqui também, né? Os alunos estão aí, bom dia, queridos. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa nossa nova dinâmica, né? Como a gente faz para se prevenir, né? Como a gente faz para evitar a contaminação, não só a nossa própria contaminação, a contaminação dos outros, né? Então, esse é o nosso papo de hoje, tá bom? Eu não sei como funciona a dinâmica aqui de vocês, Ana, mas eu pensei em mais ou menos ter uma fala e depois deixar um tempo aberto para quem quiser fazer perguntas. Pode ser assim? Ou vocês preferem que as perguntas sejam feitas ao longo da apresentação? Por mim, tanto faz, o que for melhor para vocês. Não, eu acho perfeito. Acho que porque senão você depois perde a ideia, né? Você está falando, às vezes você vai comentar alguma coisa que seria uma dúvida, e aí ele já. Qualquer coisa eu peço para os alunos, até professores, né, os presentes, irem anotando as dúvidas. No Sim. final, a gente deixa um momento só para esclarecimento delas. Pode ser? Joia. Bom, então o título que eu dei, né, a essa nossa conversa é isso aí, entendendo a Covid-19 no retorno às atividades presenciais, né? A Ana me apresentou, então, só para contextualizar, né, porque eu estou falando sobre isso, né? Eu tenho a formação em neuropsicopedagogia, em física, mas a minha primeira formação na área científica é meu curso de química, né? E dentro da química, uma das nossas muitas funções, né, das nossas muitas atribuições, é justamente trabalhar com descontaminação, né, higienização e prevenção, manutenção de ambientes saudáveis, né? Aí dentro disso, né, eu já venho desenvolvendo um trabalho aí desde o ano passado, ajudando várias instituições, tá, para manter esse ambiente mais adequado. Fiz palestra em igreja, clínica, uma que foi muito gostosa foi o ano passado, eu me reuni com os padres aqui do sul de Minas, né, a gente conversou sobre isso, foi muito interessante. Mas vamos lá, queridos. Vamos entender então um pouquinho, como eu disse para vocês, fazer um passando na doença, né, pensar um pouquinho o que é a doença, mas depois vamos pensar em como a gente faz para se prevenir, tá? Então, tá? Estamos todos querendo voltar, né, à nossa vida normal, né? A gente quer retornar àquela realidade que nós tínhamos lá, né, em 2019, começo de 2020, né? Mas só que para que a gente possa, pelo menos, se aproximar do que era aquilo, alguns cuidados são muito necessários, né? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesses próximos minutos,
tá? Primeira coisa, pensar em coronavírus, né? A gente fala, mas o que é o coronavírus, né? Quem é esse ser, né? Que a gente fala tanto e muitas vezes não entende, né? Então, primeira coisa é pensar num vírus, né? Existe um debate dentro da biologia, né? Sobre vírus, né? Algumas linhas dizem que vírus não tem vida, outras dizem. O maior entendimento hoje é que o vírus seria basicamente o limiar da vida. Seria a estrutura mais rústica, mais simples de ser vivo que existe na natureza. Tá? Então, quando eu falo de coronavírus, quem é o coronavírus? Né? Nós temos vários tipos e compõe uma grande família que vai estar presente em muitos animais, né? Muitos animais. Gato, cachorro, camelo, né? Morcego, enfim, né? É, 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 e esse vírus, ele vai passando, né, de um animal para o outro, e cada vez que ele passa, ele vai se adaptar àquele novo hospedeiro, né, vai ter as suas mutações, as suas adaptações, para tentar viver naquele novo corpo, né, naquela nova espécie, né. E então, o que nós tivemos aí no ano passado foi justamente isso, né, em algum momento se investiga muito sobre isso, a gente até pode conversar sobre isso mais tarde, se der tempo, né? Em algum momento esse vírus, né, ele saiu de algum animal e foi para um ser humano, e a um ser humano ele foi se adaptando, se instalou e passou, né, a se transmitir e tem causado toda né, essa bagunça toda que a gente está vivendo aqui, né? Mas vamos lá. Nós temos assim, para falar de coronavírus, a gente tem que pensar também em algumas variantes, digamos assim, alguns meios que ele já existe. Lá em 2012, né, a gente já teve a síndrome respiratória do Oriente Médio, né, conhecido por MERS, então já tem um vírus específico que causa isso. Depois nós tivemos a síndrome respiratória aguda grave, né, que é o SARS, e agora o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus, e ele que tem trazido todo esse impacto na nossa vida, porque ele realmente tem sido bastante diferenciado dos demais vírus. A Covid-19 é a doença causada, né, pelo SARS-CoV-2, né? Então, nós temos o vírus, né, o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que ele adentra o hospedeiro, né, adentra um indivíduo e ali se instala e começa a se replicar. E aí nisso, né, ele vai causar a doença. E a gente ouve muito falar, né? Pandemia, mas o que é pandemia? Né? Para a gente entender pandemia, a gente tem que pensar nessas três palavrinhas aí: pandemia, epidemia e endemia. Certamente vocês já ouviram falar disso lá nas aulas de geografia, né? O professor de geografia já deve ter citado bastante isso para vocês, professora de ciências, professoras de ciências também, né? Então, quando eu falo de pandemia, esse prefixo pan aí quer dizer todo, né? Então, quando eu falo de pandemia, eu falo de uma doença, de algum mal que acomete várias regiões do planeta, né? O coronavírus, né, é um vírus que se espalhou pelo planeta e a SARS-CoV, a Covid-19 é uma doença que tem ocorrido, né, em todo o planeta, em todos os países, né? Tem alguns países que nós não temos informações como está, né, a pandemia, que são países muito fechados, né, tem uma política bastante fechada, a gente não sabe como está acontecendo, mas enfim, sabemos que ele está aí praticamente em todo mundo. Então isso faz com que essa doença se configure em pandemia por conta disso. O que é uma epidemia? É quando uma doença ou um mal acomete uma região. Então, por exemplo, surgiu uma doença nova, né, uma doença X, que está acometendo as cidades do sul de Minas. Né? Aí nós temos uma epidemia. Né? Ou de repente o estado, até mesmo o país. Então, quando está confinado a uma região, nós vamos chamar de epidemia. E se ele espalha, né, se ele sai de um continente e vai para o outro, nós já chamamos de pandemia. E a endemia é quando nós temos uma doença,
né, ou um mal que se instala em uma certa região e aquilo já é meio frequente, né? Já meio que de tempos em tempos acontece. Por exemplo, a febre amarela é uma doença endêmica, né? Nós temos uma região aqui no Brasil onde, né, é muito comum, né, de tempos em tempos a gente tem sempre esses surtos e tal. Então, aí nós temos uma endemia. Então, pandemia, mundo todo, epidemia, uma região, e endemia é aquela doença que a gente vai dizer que acontece de forma sazonal, ou seja, de tempos em tempos ela vem retomando, vai tendo seus ciclos de altos e baixos, enfim. Quando a gente fala da Covid-19, quais são os principais sintomas? Eu sei que está todo mundo cansado de ouvir isso, mas vamos só relembrar, não custa nada, né, retomar. Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, alteração no paladar, perda de olfato, cansaço, falta de ar. E pasme, tem gente que acha que não é, e sim, tem relação. Náusea, vômito e diarreia, tá? Então, se você tem, né, alguns desses sintomas, está percebendo que seu corpo não está legal, né, já você tem que procurar auxílio, buscar apoio médico para verificar se trata de uma síndrome gripal, né, ou se realmente é um caso para ser investigado enquanto, né, sendo de Covid. Então, são esses os sintomas mais comuns. Existem outros que são relatados na literatura, né, como, por exemplo, dor de cabeça intensa, né, tontura, né, nós temos muitos outros. Porém, esses são os mais comuns, são os mais comuns. E é muito interessante a gente perceber, né, vocês olharem aqui, nós temos aqui, olha, dor de garganta, dificuldade para respirar, alteração no paladar e perda do olfato. Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês justamente sobre um pouquinho sobre sequela, né? É muito interessante a gente pensar nesses quatro, né? Que eles têm uma relação, tem uma questão interessante ali em comum entre eles, né? Mas então, se sentir esses sintomas, procure, né, aí no seu bairro, uma unidade básica de saúde, uma estratégia de saúde da família, ou seja, aqui a rede municipal de saúde aqui de Itajubá é bastante efetiva, né? Ela chega aí a todo mundo, né? O pessoal tem feito um trabalho muito bacana, né? Válido a gente fazer esse elogio, de mapear, de chegar até, né, usuários e conseguir mapear e encaminhar para tratamento. Como que o vírus ele vai ser transmitido, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Ainda mais agora que estamos retornando às atividades, essa transmissão tem que ser a nossa preocupação, tá? Porque se nós evitamos transmissão, a gente vai conseguir conter a doença, né? Então, se eu evito que meu vírus se espalhe, logo eu vou ter menos casos de doença, né? Quais são as principais formas de transmissão? O toque do aperto das mãos contaminadas. Você está com a mão contaminada, e a gente não tem como saber quem está contaminado ou não, né? Você olhando para a pessoa, não é possível saber, gente, só com o exame clínico. Então, tá lá, você encontrou o colega, né? Ah, tocou a mão no colega, né? Às vezes o colega está contaminado, você não sabe. E aí quando você está com as suas, né? Você contaminou suas mãos, você vai lá, coça o olho, passa a mão no nariz, passa a mão na boca, e aí passa a ser via de entrada, tá? Então a gente tem que evitar. Eu sei que tem muito comum, né? A gente faz aqueles toquinhos, né? É bastante comum, mas até isso a gente deveria evitar, né? O que seria o mais indicado? Faz um toquinho de cotovelo, né? Ou então só um aceninho, né? Nós brasileiros, em especial aqui os sul-mineiros, nós somos muito afetivos, né? Somos muito afetuosos e a gente quer sempre ali participar, estar perto, dar o toque, né? Então a gente tem bastante cuidado nesse momento. A gente tem que tomar cuidado neste momento para que dentro em breve a gente possa voltar, né, a tocar as mãos, apertar a mão, dar um abraço, enfim. Gotícula de saliva, gente, é super importante, super importante. Existe uma coisinha chamada aerossol. Todo mundo já usou desodorante spray,
né? Você pega lá, aperta, sai aquela fumacinha, sai aquelas gotículas pequenininhas, né? O aerossol pode ser ou gotículas, né, de líquido, óbvio, ou então pequenas partículas sólidas que vão ficar dispersas pelo ar. E aí, por serem muito pequenininhas, elas demoram para cair. O que a gente sabe lá da física, eu sei que se eu pegar um objeto, pegar um objeto qualquer aqui, um apagador aqui, se eu solto esse objeto, ele vai cair, né? A interação gravitacional desse objeto aqui com a Terra, né, ou seja, a força da gravidade vai fazer com que ele caia. Porém, alguns corpos vão ser tão pequenininhos que a força da gravidade vai ter uma certa dificuldade de agir sobre eles, né, digamos assim, né, retardando essa interação e essa queda. E com o aerossol acontece isso, né? E quando a gente fala, a gente não enxerga, porque essas gotículas são extremamente pequenas. Então a gente está falando, a gente está eliminando isso para o ar. E essa gotícula fica dispersa, né? Então quem está contaminado está falando, está jogando vírus para o ambiente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu vou falar mais à frente, por isso a importância de usarmos máscara, né? Justamente para conter essas gotículas. Da mesma forma, o espirro e a tosse, né? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, a gente faz força, né? Você faz força, né? Faz ou então atim, e isso vai ejetar material, isso vai ejetar a gotícula, né? E é claro que ejeta ainda mais forte do que quando eu estou falando. Quando eu estou falando, da minha boca saem gotículas. Mas quando eu espirro ou quando eu tusso, essa gotícula sai com mais velocidade. Ela vai mais longe. E é esse que mora o perigo. Por isso a grande importância, vou falar daqui a pouquinho, de usar as máscaras, tá? Catarro também, né? É outra forma de transmissão, né? Eu sei que, nossa, que coisa nojenta, professor. A gente não fica tocando. Sim, não fica, né? Mas, de repente, tem pessoas que, digamos assim, tem o hábito, né? Não vou emitir juízo de valor, mas tem o hábito de ir lá e cuspir no chão, né? Lá e cospe no chão. Enfim. Aí vem alguém, sem perceber, pisa, contamina o seu sapato. E aí você vai entrar na sua casa com o sapato contaminado. Então percebam que às vezes a contaminação ocorre sem você perceber, em pontos em que você menos espera. E também a questão das superfícies contaminadas, né, que é super importante a gente tomar cuidado. Hoje se sabe que a preocupação com superfícies contaminadas, graças a Deus, pode ser, não deve, né? Pode ser menor do que nós tínhamos antes, né? Antes se achava que a contaminação por superfícies, né, era muito pior. Hoje nós sabemos que acontece, né? Mas o principal reside nisso aqui, né? Nas gotículas, espirtose e a perda de mão, tá? Até por isso que eu coloquei ele por último. Então, por exemplo, por que a gente sabe, né, e que isso implica no nosso dia a dia? Né? As nossas mãos, a gente está tateando, a gente está mexendo no ambiente, interagindo com o ambiente, principalmente com as mãos. Né? Eu, particularmente, quando eu falo, eu gesticulo muito. Né? Tem pessoas que nem tanto. Mas a gente sempre está pegando um objeto, transferindo um objeto, usando um objeto, trocando objeto. Então, a gente toca em superfícies. Né? Nós sabemos que esse toque, suponhamos que eu esteja contaminado. Eu vou lá e toco. Eu vou contaminar a superfície, né? Esse apagador, por exemplo, né? Eu vou lá, dou minha aula, toco aqui no apagador. Eu estou contaminado? Quando eu toquei, eu deixei aqui contaminado. Aí vem outro professor, vai lá e pega. Ele pode se contaminar também, né? Pode. Porém, por que hoje em dia a gente entende que a transmissão ocorre, porém, a gente pode ficar um pouco menos preocupado, essa seria a forma correta de dizer. É que a gente sabe que, uma vez que você tocou, conscientemente, opa, eu toquei, peraí, eu já vou lá e higienizo as mãos. Lavo as mãos, passo álcool gel, se não tiver como lava minhas mãos, tá? Então, nós temos todas essas formas. E é pensando nisso aí,
nessas formas de transmissão que eu vou falar o resto da minha fala, né? Que vai ser baseado nisso que é o resto da minha fala. Como que agora, a gente voltando para a escola, nesse convívio, todo mundo junto, né? Que até agora cada um de vocês estava nas suas casas, tendo suas aulas, os professores em suas casas, dando suas aulas, mas agora a gente volta a viver em sociedade, né? Ó, professor, mas a gente está vivendo em sociedade já, né? Eu saía à rua, eu ia ao supermercado, eu ia à padaria, né? Sim, só que na escola a gente tem uma convivência muito mais coletiva. A gente acaba colocando mais pessoas no mesmo espaço. Então, por isso que existe uma preocupação muito grande com as escolas, né? Nesse retorno às atividades. Porque realmente, como a gente concentra pessoas no espaço, coexistindo, coabitando, é realmente ponto de preocupação, tá? Bom, então, pensando nessas formas de transmissão, que eu vou começar a falar com vocês, eu tentei elaborar aqui umas figurinhas, né, para falar com vocês, então vamos pensar lá. Uma coisa que a gente tem que falar, antes de começar a falar de formas de transmissão e alguns protocolos, a gente tem que ficar esperto, gente. Quando você tem contato com o vírus, nós sabemos que ele pode ficar incubado e a gente pode levar até 2 semanas para manifestar a doença, tá? Então, assim, geralmente, 3, 4 dias depois a pessoa está manifestando. Mas sabemos que tem indivíduos que levam até 2 semanas. E é por isso que, quando, por exemplo, a pessoa foi lá, né, e foi, ó, tá sob análise, né, tá investigando se tá com coronavírus, né, aí o médico dá um atestado, né, de geralmente 9 dias para a pessoa, e para quem convive com a pessoa, 14 dias. Aí você pensa, estranho, né? Por que o doente, né, a pessoa que está contaminada, está doente só 9 dias e quem está com ela 14 dias? Porque é o seguinte, a pessoa que já está com a doença, ela já incubou o vírus, a doença já se manifestou, então agora a doença vai só em vias normais, né, evoluir para ser curada, né, fazendo o tratamento correto, né, tomando todas as medidas, né, para ser curar, para cura. Agora, quem convive, pode ser que a pessoa não estava contaminada ainda e passa a se contaminar naquele momento, ou então está contaminada, mas o vírus está incubado. Então, ela pode ainda vir a desenvolver. Então, por isso que quem convive com o doente, né, a pessoa que está com Covid-19, por isso que sai lá do hospital, né, com aquelas guiazinha para ficar 14 dias em casa. Por quê? Às vezes a pessoa ainda não manifestou, mas ela está com o vírus já incubado e pode ser que dias depois já manifeste, né? Mas o que nós temos que fazer então, gente? O que nós temos que fazer nesse nosso retorno às nossas atividades presenciais na escola? Bom, como eu disse para vocês, as nossas mãos, né? Talvez as nossas mãos são parte do nosso corpo que mais interage com o mundo, né? A gente está tateando as coisas, eu estou todo tempo. Eu abro a porta da minha casa para sair, abro o portão, eu amarro meu tênis, eu ponho minha roupa, eu me alimento, né? Eu escrevo, eu vou comprar. Então percebo que a todo tempo a gente está usando as nossas mãos, usando as nossas mãos. E por isso, a nossa mão tem grande chance de estar sempre contaminada. Por isso é super importante, gente, lavar as mãos com água e sabão, tá? Usa detergente. E aí é o seguinte, gente, lavar a mão não é aquela lavadinha assim, de tipo, da torneira, você chegou, fez assim e saiu. Não, não. Lavar a mão é esfregar, né? Esfrega bem. Aqui, na palma da mão, com a outra mão, você vai fazer tipo uma cunhinha, você vai dar aquela esfregadinha, depois fazer isso do outro lado, né? Esfregar bem o vão dos dedos, né? O próprio dedo, né? O punho, que muitas vezes a gente esquece, tá? Então, fazer essa higienização das mãos é muito importante e fazer da forma correta, tá? Só pra você ter noção, o ideal é que a gente fique aí pelo menos 20 segundos nesse momento, nesse movimento de esfregação. Professor, eu já ouvi falar de 30. Sim, 30 é o indicado. 30 é indicado, né, que você garante. Mas assim,
a gente sabe que se você está esfregando suas mãos ali com menos de 20 segundos, a chance, né, de você lavar suas mãos e ainda ficar contaminada é grande, tá? Então, assim, deixa eu só fechar a janela. Você vai lavar suas mãos, esfregar suas mãos, né? Esse tempo, para garantir que o quê? Qualquer contaminação vai sair, né? Então, e sempre, gente, sempre. Se puder lavar as mãos, lave. Se não puder, use álcool, tá? A lavagem das mãos é assim, é a melhor forma de prevenção. É a melhor forma de prevenção, tá? Porque, gente, o vírus, imagina que a minha mão é o vírus, né? Ele tem um corpo e tem as proteínas que são tipo tentáculos, certo? E aí, nesse vãozinho aqui, o coronavírus, ele tem uma camada que a gente chama de lipoproteica. O que quer dizer isso? Tem uma gordurinha, né? Tem a gordurinha aqui, nesse vãozinho, envolvendo, né, o corpo dele. O que a gente sabe? Porque a gente lava a louça com detergente para retirar gordura. Bom, se o vírus tem uma gordurinha aqui no entorno, quando eu uso água e sabão, esse sabão vai o quê? Tirar essa gordurinha dele. E essa gordurinha é a fonte de energia. Se eu tiro a fonte de energia dele, ele vai morrer. Então, por isso que lavar as mãos é super importante. E detalhe, você lava o sabão, né, o saponificante, o tensoativo vai tirar essa gordurinha dele, vai tirar essa fonte de energia do vírus. E detalhe, você está ali lavando, está enxaguando, você, né, vai matar e ao mesmo tempo o fluxo de água vai tirar isso da sua mão. Então, por isso que é importante, super importante lavar as mãos. E mesmo tendo as mãos limpas, não toque o rosto. Por quê? As principais fontes de entrada, né, do vírus no nosso corpo são boca, nariz e olhos. Que é o quê? A região onde a gente tem fugiu o nome agora, gente, que coisa horrorosa. A pelezinha mais sensível, membrana, né? A gente tem regiões, não é membrana, não quer falar, daqui a pouquinho eu lembro, gente. A idade chega e a gente começa a esquecer das palavras. Mucosa, lembrei, perdão. Mucosa. Então, as regiões de mucosa, que são como se fosse uma pele bem mais fininha. E sendo mais fininha, o vírus consegue, e ela é mais molhadinha, né? Então, o vírus consegue penetrar mais fácil, né? Então, por isso a gente deve evitar tocar o rosto, tá? Então, sempre lavar as mãos e não tocar o rosto. Detalhe, gente, todo mundo sabe que é de bom tom, né? É higiênico você ir ao banheiro e após usar o banheiro, lavar as mãos, né? Você sai do banheiro, sai com a mão suja. Mas você sabia que o correto é lavar as mãos antes e depois? Você chega ao banheiro, lava suas mãos, vai lá, faz as suas necessidades, aí depois volta, lava as mãos. Por quê? Professor, que ideia que é essa? Lavar a mão antes? É sim. Por quê? Muitas vezes a sua mão já está contaminada, né? E você vai ao banheiro, você pode contaminar o seu corpo, né? Você vai contaminar suas partes íntimas com contaminação que está ali na sua mão. Então, por isso, o correto entra no banheiro, lava a minha mão, você vai lá no reservado, faz as suas necessidades, sai, lava as mãos de novo. Assim, você garante a sua saúde, certo? Tá? Não quer passar? Aí. Uma coisa super importante, gente, máscara. Máscara é algo super importante, né? Isso aqui eu vou até ser mais enfático nisso. Aqui eu tô com uma máscara cirúrgica descartável, né? Ela tem um ladinho azul, um ladinho branco, né? O correto é sempre o quê? Usar o ladinho colorido para fora, tá? E aí sempre tem um araminho, né? Que é onde fica ela tomando o formatinho do nariz. Isso é para cima. Por que eu vou pôr? O Glauber, mas se eu comprar uma máscarazinha que é toda branca, dos dois lados, como que eu vou fazer que lado que é para dentro, que lado que é para fora? Tem umas abinhas aqui, ó. Ver se dá para ver. Tem umas abinhas aqui, tá vendo? Sempre essa abinha, ó,
para baixo. Tá bom? A abinha externa é para baixo. Por quê? Se eu fizer assim, eu estou usando, isso aqui vai filtrar o ar, certo? Quando eu respirar. Quando eu respirar, né, isso aqui for filtrado, se tiver contaminação, quando eu uso isso aqui para cima, a contaminação pode parar aqui, ó. Fica paradinha aqui, acumulando aqui, aí a hora que umedecer, ela entra mais fácil. Então, eu uso aqui, porque o ar, né, eu vou respirar, o ar vem de baixo para cima e vai ser filtrado aqui pela máscara. O que acontece? Pela gravidade, ele tende a cair, a ficar, algum material particulado, contaminado, tende a cair, tá? Então, por isso, sempre essa abinha aqui, ó, voltada para baixo, tá bom? Nós temos que usar sempre, gente, super importante usar máscara. Lembra que eu falei lá dos aerossóis, né? Que são as gotículas, quando a gente fala, a gente elimina, quando eu espirro, quando eu tô tossindo, a gente elimina essa gotícula, né? Ela fica dispersa no ar. A máscara vai fazer o seguinte, máscara principalmente nos ajuda a não contaminar o outro, também nos ajuda a não nos contaminarmos, né? Então, o ambiente está contaminado, eu respiro, a contaminação fica paradinha aqui. Se eu estou contaminado, estou falando, estou tossindo, quando eu ejeto a minha gotícula, ela vai ficar presa aqui. Então, usar a máscara é de extrema importância, para você se proteger e para você proteger quem está do lado. Glauber, usar duas máscaras é indicado? Então, vamos lá. É indicado principalmente para quem fala, né, para a gente evitar passar o vírus, tá? Por quê? Aqui, ó, peguei uma outra máscara de tecido, tá? Tô com uma máscara de tecido aqui, deixa eu só fechar uma notificação aqui, já vou dar a palavra para vocês, tá bom, querida? Então, tem uma máscara aqui descartável, com uma de tecido aqui, então a gente pode fazer a sobreposição de máscaras. Dica, se você vai usar duas máscaras e uma delas é a descartável, sempre a descartável por baixo, tá? E a de tecido por cima, ok? Quando eu uso duas máscaras, eu dificulto que essas gotículas saiam do meu corpo e vão para o ambiente, tá? Porque às vezes pode ser que eu fale tão alto, eu fale com tanta força, eu dê um espirro tão forte, que algumas gotículas podem, às vezes, passar a máscara. Por isso que mesmo com máscara, eu tenho que manter o distanciamento. Por que 1,5 m? Por que 1 m? Né? No inverno, a gente recomendava 1,5 m, né? Na onda vermelha, 3 metros de distância. Porque, gente, quanto mais seco é o tempo, quanto mais seco está o tempo, né, o ar, essa gotícula desse aerossol, ele tende a ficar mais tempo suspenso no ar e, quando eu falo, ele vai até mais lá na frente. Quando o ar está úmido, a água é como se fosse uma barreirinha. Então, eu falo, né? Aí a minha gotícula vai, bate na molécula de água que está nas gotículas de água que estão no ar, e ela fica retida, ou bate e cai, tá? Então, quando eu uso a máscara, eu evito jogar essa gotícula. E se a gotícula for muito pequenininha e eu fizer bastante força e ela sair, por isso essa metragem aí de 1,5 m, né? Essa distância mínima de 1,5 m. Porque nós sabemos quando a gente tosse, quando a gente está falando, né, com bastante intensidade, tal, essa minha gotícula vai ser ejetada e ela faz assim, ó. Imagina você jogando uma pedra. A pedra vai e começa a cair. Tá, né? Imagina um míssil. Né? É mais ou menos isso, né? Então, eu estou falando, a gotícula vai e ela começa a cair. Então, essa distância mínima de 1,5 m é justamente por conta disso. É uma distância necessária para que a minha gotícula saia da minha boca e vá para o chão sem atingir quem está perto de mim, tá? Então, use máscara, use. Te protege e protege quem está perto de você. Evita, minimiza as chances de você se contaminar. E também minimiza as chances, né, de você contaminar seu ambiente. Importantíssimo, gente, troque a máscara, tá? Máscara não é eterna, não, pelo amor de Deus. Máscara descartável, quer dizer que era para ser descartada, né?
Então, você usou, né? Dobrou sempre a parte que foi em contato com o meu rosto lá de dentro, né? Aí você coloca num lixinho separado, né? E dá o descarte. Coloca no lixinho, deixa lá indicado, né? Você põe lá, né, uma fitinha vermelha, o pessoal que coleta lixo sabe que o que está com fitinha vermelha foi material usado por quem está contaminado, ele se protege e manda para incineração, né? Mas tem todas as escolas, os ambientes, eles têm um ambiente adequado para o descarte de máscara, que depois, geralmente, as máscaras descartáveis são incineradas, tá? O Glauber, de quanto em quanto tempo eu devo trocar a máscara? Bom, vamos lá. O que é recomendado é que você troque a máscara a cada 3 horas, no máximo, a cada 3 horas. Isso se a sua máscara estiver seca. Se ela umedeceu, você vai trocar antes. Então, por exemplo, eu falo bastante, né? Eu falo bastante. Então, eu vou eliminando gotículas. A minha máscara, ela acaba umedecendo antes. Então, a gente percebeu que umedeceu, tem que trocar. Por que tem que trocar se umedecer? Porque se o pano estiver úmido, o vírus entra e sai com bastante facilidade, tá? É por conta disso. Quando que eu devo trocar também? Se você tossiu ou espirrou, tem que trocar, tá? Professor, como assim? Eu vou ficar trocando toda hora a máscara? Infelizmente. Por isso você deve levar algumas, né? Você vai com uma e leva pelo menos mais umas 2 de reserva. Porque, imagina só, quando você tosse, né? Você elimina o que está aqui na sua cava na bocal, né? Aí sai. Pode entrar esse material pelo seu nariz, pode contaminar por outra região. Ou, de repente, por algum motivo, a contaminação está ainda no nariz, né? Quando a gente espirra, o que é o espirro? É o nosso corpo se protegendo, ele está tentando eliminar aquilo que está, né, incomodando a gente. E aí, você espirra, você vai espirrar, o material do espirro vai ficar preso aqui. E aí o que acontece? Ele pode ter a chance de entrar pela sua boca. Então, por isso que tossiu, espirrou, tirou, trocou, tá? E sempre assim, tirou a máscara, higieniza a mão, pega uma máscara limpa, né? Pega uma máscara limpa e usa, e põe, tá bom? Se essa máscara, você não usa máscara descartável, usa máscara de tecido, lave sempre as máscaras. O Glauber, vou lavar com o quê? Água e sabão. Água e sabão. Posso lavar com detergente? Pode, pode. Você chegou em casa, pega essa máscara lá, vai lá no tanque, né? Na pia e tal, põe um pouquinho de detergente, esfrega. Se quiser, você pode pôr numa vasilha, não, tipo um baldezinho, enfim, põe água, detergente, não precisa encher de detergente também, não. É só o suficiente para você ver que está fazendo espuma, deixa a máscara de molho, aí 10 minutinhos, esfrega, enxágua bem e deixa secar. De preferência, deixa secar ao sol, tá? De preferência, deixa secar ao sol. Então, máscara nós temos que usar para a gente evitar se contaminar e não contaminar o outro. Temos que trocar, sim, a cada 3 horas, né? No máximo, tempo máximo de uso a cada 3 horas, ou então, se umedecer, ou se eu espirrei, tossi, faça a troca. Lembrando que tirei, higieniza a mão, põe a máscara limpa. Depois que eu fiz isso, né? Cheguei em casa com as minhas máscaras sujas, vou lavar, tá? Super importante isso. Pela questão de higiene, né? E para manter essa segurança, certo? Eu aperto aqui e o negócio não vai. Isso. Falei com vocês, né, sobre manter a distância. Então, por que manter a distância? Justamente pela questão das gotículas. Então, eu sei que a gente quer ficar perto, a gente quer abraçar, a gente quer, né, tocar, enfim. Mas para que a gente possa, daqui a pouquinho, se abraçar de novo, agora é hora de manter a distância. Então, vou manter a distância, né? Fico longe agora para poder ficar perto depois. Essa é a nossa ideia. E é muito importante, queridos, né? Focar aqui, os alunos estão presentes, entender o seguinte: se você está lá na escola, né? Você tem o direito de exigir. Olha, fulano, a gente mantém a distância. Fulano, faça isso. A gente tem que pensar, não é que a gente vai começar a vigiar uns aos outros, não é isso. Mas dar um toque para a pessoa, porque agora é a hora que a gente tem que cuidar da saúde de todo mundo. Se todo mundo ficar bem, a gente fica bem também, né? A gente está num momento onde não tem que preocupar só com a minha
saúde. A minha saúde é importante, é super importante. Mas a saúde de quem está ao meu redor também é importante. Porque eu posso contaminar, os outros podem me contaminar. Então, por isso é a hora da gente tomar esses cuidadinhos para evitar essa contaminação, tá? Gente, ficou doente, teve sintoma, fica em casa. Nada de ir para a escola, nada de trabalhar se você tiver com sintoma. Teve sintomas, procura uma unidade de saúde, tá? Porque às vezes a pessoa tá lá, tá mal, não, não tem problema nenhum, vou trabalhar, vou para a escola, vou fazer, isso está contaminado, você pode contaminar alguém. Gente, muitas pessoas, graças a Deus, desenvolvem a forma leve da doença. Muitas pessoas, graças a Deus, são assintomáticas, mas há muitas pessoas que desenvolvem a forma grave da doença. Não tem como a gente prever quem vai desenvolver a forma leve, quem vai desenvolver a forma grave, né? Como a gente não sabe, né? Então, a gente faz o quê? A gente evita contaminar. Porque uma pessoa pode pegar e não sentir nada, outra pode pegar, evoluir a doença de tal modo que ela pode não resistir. Então, ficar em casa é cuidado com a sua saúde, porque você vai se cuidar, e cuidado com a saúde do outro, tá? Mas é só uma corizazinha, Glauber, é só, nossa, só uma dorzinha de boa, eu consigo trabalhar. Sim, você consegue trabalhar, você consegue estudar, mas você pode passar para alguém e essa pessoa pegar e de repente ela pode não resistir. E ela pode, de repente, ter sequelas, pode ter sequelas que vão atrapalhar muito a vida dela. Eu falei lá atrás que ia falar um pouquinho sobre sequelas, né? Não se sabe exatamente, como a doença é muito nova, vem aparecendo muitas sequelas, vem aparecendo muita coisa, né? Ainda tem muito estudo que realmente o que é da Covid, o que é, de tratamento, enfim, né? Tem muitas pessoas que têm tido sequências neurológicas, né? A gente vê pessoas que pararam de andar, que estão tendo que fazer todo um processo de fisioterapia para voltar a andar. Tem pessoas que têm tido muito esquecimento, né? Um cansaço, uma fadiga, né? Lembra que eu falei para vocês lá, né? Dor de garganta, né? Essa dificuldade para respirar, perda do olfato, né? Também a questão do paladar. Então, tudo isso está ligado ao nosso sistema nervoso. Então, quer dizer que essa doença, né? Essa doença, ela pode atacar o sistema nervoso em alguma instância. E, gente, o sistema nervoso é o que controla o nosso corpo, né? Se afetou alguma coisa no cérebro, que é um dos órgãos que compõe o sistema nervoso, a gente não sabe, né? Dentro da região pode ocorrer várias coisas, né? Hoje, algumas pessoas falam que alguns estudiosos, alguns médicos, pesquisadores da área, apontam que muitas vezes essas sequelas acontecem porque a pessoa teve dificuldade de respirar, né? A saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio, né, que foi entregue na célula da pessoa foi pouca, então o cérebro começou a sofrer com aquilo. Pode ser isso? Pode, mas a gente não sabe se é um outro mecanismo. Isso é o que a gente está propondo, mas tem muita pesquisa que tem que rolar ainda para a gente entender. Então, por isso, gente, se você não está bem, né, por mais que seja um sintomazinho leve, fique em casa, né? Fique em casa. Vá a uma unidade, né? Se o médico dizer, não é Covid, beleza, beleza. Vá trabalhar, né? Mas tome cuidado, porque a gente tem mania de subestimar gripe, gripe também mata. Gripe também mata. A gente não achava que isso era possível, mas tem pessoas, não são poucas, que morrem anualmente por gripe. Então, nós temos sim que tomar esse cuidado. Beleza? Algumas outras recomendações, né, que eu tenho aqui para vocês. Evitar trocar material com um colega. Seu material é seu material. Seu colega é o do seu colega, né? Então, eu tô lá com a minha caneta, né? Aí, isso não é legal, mas tem gente que tem uma mania de morder a tampa da caneta, né? Morder a parte de trás da caneta quando escreve e tal. Enfim, né? Empresta aí rapidinho, né? Quando ele pega, vai, né?
eu carrego sempre uma caneta comigo, porque se eu preciso assinar uma coisa, eu tenho a minha, né? Evito pegar. Mas se é necessário, o que você faz? Tenta higienizar a caneta, ou então pegou, depois de escrever, use sua mão, mas evite ao máximo trocar material, gente. Para que seu material não se contamine pelo uso do outro, ou para que o outro não se contamine de repente, porque o seu material está contaminado, porque você está contaminado, tá? Higienizar da melhor forma possível os ambientes e objetos de uso coletivo, tá? Então, carteira, cadeira, né? A gente tem que higienizar bem, porque você sentou agora, depois, no outro período, algum outro aluno vai usar também, né? Na aula de educação física, às vezes é inevitável, vai ter que usar uma bola, né? Então, o que faz? O professor vai fazer a higienização da bola antes, você vai fazer a sua higienização das mãos antes da prática. Depois da prática esportiva, lá, higienizou. E durante a prática, jamais, é pecado mortal, pôr a mão no rosto, tá? E detalhe, gente, fez prática esportiva, transpirou, a máscarazinha, trocou, tá? Quando a gente transpira, umedece, de novo aquele processo, tá? Vamos evitar papel impresso, né? Vamos evitar, porque você pega, o outro pega, é uma forma de transmissão, né? Mas mais que isso, a natureza agradece, né, gente? Se a gente evita usar papel, né? Um montão de árvore deixa de ser cortado, não é mesmo? Jamais, eu tinha até que pôr isso em maiúsculo, jamais borrife no ar álcool, né? Tinha que ter um álcool aí, gente, perdão. Jamais borrife álcool no ar. Sabe, tem gente que pega o álcool, põe no borrifador e sai, né? Borrifando. Não adianta, faz até mal, tá bom? Faz muito mal. Você vai começar a inalar esse álcool. Então, não, nada de borrifar, pegar álcool, né, e sair borrifando. Não funciona. Não funciona. Faz mais mal do que bem. Tá? O que você tem que fazer? Deixar os ambientes ventilados, né? Na sala de aula, na escola, as salas de aula tem que ficar com as portas abertas, janelas abertas, né? Se possível, ter um ventilador, né? Por quê? Para ter troca de ar, para ter troca, para ter, né? Esse ar sai ar, entra ar. O que a gente não deve usar nesse momento é ar condicionado, porque o ar condicionado ele funciona bem em ambiente fechado. Então ele pega o ar que está no ambiente, resfria e devolve, né? Então, no ambiente fechado, com ar condicionado, com várias pessoas, se alguém tiver contaminado, ele está ali respirando, né? Quando a gente expira pela boca ou pelo nariz, a gente também está eliminando gotícula. E aí esse ar fica contaminado. Então, o ar condicionado pode passar a espalhar a contaminação. Então, por isso, agora não é hora de usar ar condicionado, tá? A gente usa o quê? Ventilador. E deixando os ambientes sempre abertos, bem ventilados, né? Chegou em casa, gente, tira o sapato antes. Tira o sapato antes, né? Porque é muito sujeira, não só pelo coronavírus, né, gente? Porque por muitas outras coisas, né? Então chegou, tira o sapato, dá uma batidinha, põe num cantinho lá, limpa a sola dele, né? Trocar de roupa ao entrar em casa, porque você foi lá para a escola, você teve contato com um montão de gente. E de repente chega um, bate nas suas costas, não sei o quê, ou então você esbarrou uma coisa, a sua roupa está contaminada. Então chegou em casa, tirou a roupa. E uma coisa muito importante, quem usa óculos? Tem gente que tem a mania de tirar os óculos, né? O óculos embaçou, né? Ao invés de ter um paninho para limpar, vai lá e limpa no cantinho da camiseta. Gente, não, não. Por quê? Olha só, a roupa não pode estar contaminada? A roupa pode estar contaminada. Aí você vai lá, limpa seu óculos na roupa e põe o óculos de novo. Se a sua roupa está contaminada, você vai lá, você vai contaminar a lente. E aí, tá pertinho do seu olho, você pode contaminar seu olho. E o olho, as mucosas do olho são portas de entrada, tá? Então, sempre tomar esse cuidado, tá, gente? Sempre tomar esse cuidado. Então, só voltando aqui, ó, quero muito reforçar com vocês. Máscara, queridos, tem que usar máscara. Eu tenho que lavar minhas mãos, higienizar minhas mãos. Eu tenho que manter distância do colega. É necessário, tá? Se eu não tô bem, né, vi que realmente são casos suspeitos, realmente confirmado, ficar em casa para não contaminar ninguém, né?
fazer esses dados, fazer essas orientações, né? Evitar trocar material com um colega, higienizar superfícies, né? Levar a garrafinha, leva sua garrafinha de água para a escola, tá? Ao invés de ficar usando bebedouro, tal, enche a garrafinha em casa, bebe água antes de ir, né? Já fica, sacia sua sede antes, enche a garrafinha e vai. Chegou lá, sentiu sede, toma sua água, né? Mas eu preciso encher minha garrafinha. Chegou lá, higieniza, limpa ali o bebedouro. Tem alguns lugares que já estão funcionando com o bebedouro só por pressão ou como chama, por presença, não precisa mais ficar rosqueando, isso é o melhor, né? Esses de rosquear não são indicados, né? Mas usa a garrafinha, toma essa água, hidrata bastante para te ajudar, né? Evitar material impresso, evitar trocas, né, de material de modo geral. Ali faltou álcool, né? Não borrife álcool no ar, pelo amor de Deus. Tem um lugar que eu visitei outro dia que eu senti um cheiro de álcool. Aí eu tô achando estranho naquele lugar. Daí bati um papo com a pessoa. Daí a pessoa põe um umidificador, pôs água no umidificador, né? E pôs um pouquinho de álcool. Aí começou a borrifar. E aí tava, né? O pessoal lá morrendo de dor de cabeça, né? Por quê? Álcool no ar, gente. Assim, você inala o álcool, vai desidratar. Aí faz mal. Então nada de borrifar álcool no ar, tá? Álcool é nas mãos, tá bom? Chegou em casa, tira o sapato, né? Leva para um canto adequado, limpa a sola do sapato, tira a sua roupa, nada de ficar, né? Tô com uniforme, fui para a escola de manhã, vou ficar com uniforme até a noite. Porque é o seguinte, pode ser que você seja resistente, mas quem está com você não, né? Então, e não é só o coronavírus que a gente tem que lutar, buscar, evitar. São outros vírus. Nós temos agora uma pandemia causada pelo coronavírus, mas tem uma série de outros vírus, uma série de outras bactérias que também causam doenças graves que a gente está carregando para casa e não vê. Com essas recomendações, se a gente segue direitinho, é chato? Não é legal. É muito mais fácil chegar em casa e ir entrando, tal, né? Mas se a gente seguir, todo mundo vai ficar bem, todo mundo vai ficar em paz, vai ficar seguro. Eu esqueci de colocar aí, super importante, chegou em casa, lavar a mão, lavar a mão. Chegou em casa, trocou de roupa, né? Pôs separado as roupas que você usa só na sua casa, né? Então põe separado, lava separado, né? Lava bem a mão, né? Lá aos 30 segundos, esfrega, né? Palma da mão, o dorso, né? O vãozinho, os dedos. Esfrega bem mesmo, super importante isso. E eu queria então finalizar esse momento de fala para abrir para vocês as perguntas, que o que eu desejo é o seguinte, né? Que vocês fiquem saudáveis, acima de tudo. Alimentação saudável, né? Procurem cuidar da saúde, não só de vocês, como dos demais. Fiquem calmos. Eu sei que a gente fica com medo, né? Aumenta a nossa ansiedade, a gente fica com medo de chegar perto das pessoas, de tocar, né? Mas vamos ficar calmo. Se a gente tomar todas as medidas de prevenção, né? Os riscos vão, assim, tender a zero, né? E seja prestativo. Ajuda quem está perto de você. Ajuda. Não custa nada, né? E muitas vezes ser prestativo, ajudar, é chamar a atenção. É dizer assim, ô fulano, põe a máscara. Ô fulano, você espirrou aí? Troca a sua máscara. Pode ser que fulano te ache chato, mas você está cuidando da vida dele, né? Cuidando da saúde dele, né? Ser prestativo é prestar um serviço para o bem do outro, né? É lembrar que a gente não vive sozinho, a gente depende. A gente depende de todo mundo, né? A gente depende um do outro, a gente é uma grande rede, né? Então, se a gente fica saudável, se a gente fica calmo, se a gente ajuda quem está ao nosso lado, a gente vai ficar muito melhor. E finalizo aqui me abrindo perguntas, mandando aí um abraço à distância, abraço no ar. Certo, queridos? Deixa aí aberto para vocês agora para as perguntas. Cláudio, parabéns aí pela excelente explanação, você sempre muito didático, né? Eu acho que foi muito interessante para os alunos no sentido aí do aproveitamento, né, das dicas bem pontuais que você elencou para a gente. Mas eu gostaria de fazer umas perguntas até meio que pessoais mesmo. Claro. Então, a primeira, você falou de questão de pegar vírus, né? Eu fiquei preocupado aqui. A gente sabe que muitos alunos, né,
muitas famílias têm animais em casa, né? Vou dar um exemplo aqui do cachorro, né? O cachorro, normalmente as pessoas saem com ele para a rua, e aí como fazer para higienizar o cachorro que vai voltar para casa? E como você falou, né? Muitas pessoas têm o hábito de catarrar, né, na rua, e aí a gente não sabe, né? O cachorro, a patinha do cachorro, ele vem, como é que a gente vai fazer para trabalhar com animal de estimação? Ótimo, Zé Celso, obrigado pelas palavras, viu? Mas eu quero perguntas como essa. Obrigado, Débora, obrigado, querida. Mas perguntas como essa, José Celso, são super importantes. Vamos lá, você tem um pet, você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, uma tartaruga, sei lá, mas em especial cachorrinho, né? Você sai com ele para passear. O que a gente deve fazer depois? Assim como você lava suas mãos, você também deve lavar as patinhas do seu cachorro. A diferença é que é o seguinte, a gente deve evitar, não estou dizendo para não usar, mas deve evitar ao máximo usar álcool na pata dos animais, porque o álcool na pata dos animais é um pouco mais agressivo, tá? A nossa pele, apesar de ser mais fina, mais sensível, ela tem uma série de substâncias químicas que acabam amenizando um pouco, né? A umidade na nossa pele nos ajuda muito nesse aspecto. Mas no caso dos animais, né? Você saiu, deu uma volta com o seu cachorro, lembrar o seguinte, você vai entrar na sua casa, seu cachorro tem que limpar a patinha antes de entrar na sua casa. Né? Se o seu cachorro passa por dentro da sua casa, você jamais deve entrar com ele sem limpar as patinhas. Como? Água em sabão, uma escovinha, né? Pega uma escovinha aí, água em sabão, você deixa já, né? De jeito aí na porta da sua casa, água, sabão, lenço umedecido. Gente, lenço umedecido, até eu devia ter colocado isso na apresentação, esqueci. Mas lenço umedecido é super importante. Aquilo para bebê, ele já vem com alguns álcoois e com algumas substâncias químicas que nos ajudam muito nessa prevenção, tá? Ah, fica fazendo graça? Sim, porque para eles não é normal, né, gente? Vamos entender que nós pensamos, nós entendemos a importância de lavar as mãos. O animal não tem isso, ele não tem essa consciência de que, nossa, como fala? Eu tô contaminado, eu preciso me limpar. A consciência tem que ser do dono, né? Então, passeou com seu animalzinho, vai lá, limpou. Outro dia eu achei muito bonitinho, eu vi uma senhora andando com um cachorrinho, e ele tava com um sapatinho, né, com um sapatinho de borracha e tal. Então, assim, nesses casos, ajuda, né? Evitar não deixar o cachorro deitar no chão, né? Então, toma muito cuidado, tá? E, principalmente, se o cachorro foi para a rua, evitar deixar ele passar por dentro da sua casa, né? E se é um cachorro que é de dentro de casa mesmo, bastante higienização. Tá joia? Zé Celso, respondia? Não sei se... Aqui tá pedindo... a Ana, pode falar, querida? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Quando a gente está usando máscara, o ar da gente vai e volta direto. Então, esse ar que vai e volta assim com a máscara prejudica? Tá, vamos lá. Olha, Ana, boa pergunta, querida. É o seguinte, vamos só lembrar de como que é a respiração, né? Quando a gente inspira, eu puxo o ar, certo? O ar é uma mistura, né? E dessa mistura tem o oxigênio, que é o que a gente precisa, tá? Então o ar vai lá para o nosso pulmãozinho, né? O sangue passa, pega esse oxigênio, né? E leva para as células. E quando ele pega oxigênio, ele deixa o gás carbônico, né? Que é o CO2, deixa o gás carbônico. E aí quando eu faço, né? Porque a respiração é inspira, expira. Quando eu expiro, sai o gás carbônico, tá? Muita gente fala, mas usar máscara é perigoso porque quando eu expiro, né? Fica concentrado o CO2 ali, eu posso sentir falta de ar. Gente, é claro, quando você expira, aumenta sim a concentração momentaneamente de CO2, aumenta. Mas o gás passa fácil, gente, pela máscara. Se não passasse, você não ia conseguir respirar, tá? Então, fique tranquila, tá, Ana? Fique tranquila. Sempre é o quê? Respirou, expirou, a máscara,
você vai sentir, né? E quem usa 2 máscaras sente um pouco mais, daí é claro que uma barreira a mais para o ar. Mas não prejudica a sua respiração. Isso não vai te fazer mal, tá bom? Então fica tranquila, você vai respirar, vai ter esse momentozinho que vai ter bastante gás carbônico? Vai, mas continua tendo oxigênio. O que você pode perceber é que às vezes você acaba respirando um pouco mais, né? Mais vezes, faz o movimento mais vezes. Mas isso não vai te prejudicar, tá? Então, usar máscara é seguro sim. Tá bom, querida? Glauber, uma outra questão. Imagina, querida. Fala, José Celso. Estou pensando aqui na questão do cabeleireiro, barbearia, né? Existe algum cuidado especial? Porque às vezes a gente tem que tirar a máscara, né? Ali no atendimento, dependendo da situação. Como é que a gente se comporta ali? Você tem alguma dica para isso? Para a gente evitar a contaminação num salão, por exemplo? Então, vamos lá. Os salões, né? De beleza, realmente eles foram durante muito tempo proibidos, porque realmente é um lugar de disseminação de vírus, tá? O que acontece? Quando você vai lá fazer o seu cabelo, o ideal, né? Alguém manipulando, então o ideal é que a pessoa manipulando use luva. O ideal. Mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real, né? Então, o que é real? Você exigir, né? Porque assim, é uma prestação de serviço, está pagando por aquilo, é exigir, eu acho que essa é a palavra, que a pessoa higienize as suas mãos antes de lidar com o seu cabelo, tá? É o mínimo que a pessoa pode fazer. Eu acho que assim, um bom profissional não vai nem esperar que você peça isso. Ele mesmo, por si só, vai fazer essa higienização. Então, para mexer no cabelo, não tem necessidade de tirar máscara, né? Não tem necessidade de tirar máscara para mexer no cabelo, né? Porque a máscara vai ficar, você pode usar essas máscaras, né? O tipo mais comum é dessa aqui que você prende atrás da orelha, então. Agora, para barba, então, cara, de fato, a barba é uma coisa complicada, né? Porque você não tem como fazer barba com a máscara, né? No começo da pandemia, alguns países, inclusive, fizeram com que e algumas empresas aqui no Brasil também começaram a solicitar que os homens fizessem a barba e ficassem com o rosto liso, né? Para evitar a contaminação, né? Se contaminar, ele vai contaminação. Nesses casos, é muito complicado. É muito complicado. Primeiro, porque se você vai ficar sem máscara, o que acontece? Se você está contaminado, você pode muito contaminar o outro, né? É muito complicado. Mas, se for inevitável, o que eu diria? Não vá. Não vá. Mas sendo inevitável, garanta que o seu barbeiro tá de máscara. E, gente, máscara, vou tirar aqui, ó, vou afastar. Tem que cobrir. Obrigação, tá, gente? É imperativo mesmo. Nariz e boca. Tem que cobrir nariz e boca, tá? Não adianta nada cobrir a boca e ficar com o nariz de fora. Eu tenho pavor de ver gente com o nariz de fora com a máscara. Não adianta, gente, não adianta. Ou então, máscara no queixo. Queixo não respira e não elimina aerossol, tá? Não faz isso, não. Máscara é aqui, tá joia? Então, nesse caso específico, tá, José Celso? Para o cabelo, não tem necessidade nenhuma de tirar a máscara, não há necessidade, né? Ah, mas quem usa aquelas máscaras que prende aqui atrás na cabeça? É simples, vai com uma máscara que prende na orelha, né? Aí você tá, né? E no caso de barbeiro, evite. E se for, cara, é que não é legal ficar sem máscara, realmente, né? Mas tem que garantir que o outro tá de máscara, né? E o ideal é que esteja de máscara, ou a pessoa também com um protetor facial, né? Que é aquele com acrílico, tá? Basicamente isso. A professora Daniela está fazendo uma outra pergunta aqui. Em relação aos autistas, que não conseguem usar a máscara adequadamente e tem lei que flexibiliza o uso dela a este público, né? Como é que fica essa situação? Você tem alguma dica? Sim, Daniela, é muito interessante essa pergunta, porque a gente fala de forma geral e esquece
de necessidades especiais, tá? Não só autistas, como pessoas com TDAH, né? Em especial os que são mais agitados, também tem bastante dificuldade. Porém, creio que você trabalha então, com educação especial inclusiva, né? Quando você faz essa pergunta, creio eu, talvez sala de recursos, não sei. Alguns trabalhos que eu já vi que são muito interessantes. O autista, ele precisa o quê? De uma rotina. Ele precisa de anunciar para ele que vai vir. Então, existe sim, né, algumas normativas que flexibilizam, mas é super importante, viu, Daniela, você trabalhar com o autista esse comportamento de usar a máscara, tá? Porque eles não vão ter nenhuma dificuldade para a respiração. A dificuldade ali é apenas a questão da aquisição desse novo comportamento, né? Eu gosto muito, né? Sou apaixonado por educação inclusiva, especial inclusiva. Não sou especialista na área, quero muito estudar muito isso, né? A técnica ABA, mas quando você vai pensar em análise de comportamento, existem as técnicas que você pode justamente ajudar o autista a desenvolver esse novo comportamento, tá? E você vê que tem muitos que começam a usar e é muito legal que eles começam a exigir de quem está no seu entorno. Eles querem esse padrão. Então, assim, eu digo que não é um trabalho fácil, tá, Daniela? Não é um trabalho fácil, não. Mas uma vez que você consegue desenvolver com eles essa questão, é lento, tá? É demorado, demanda paciência, demanda disposição da equipe, tá? Mas uma vez que você consegue, eles são grandes aliados, porque eles começam nos seus ambientes a querer a normatização, a querer que todos usem também, né? Então é muito bacana a gente trabalhar, sabe, essa conscientização com eles. Mas, só complementando, né? Nesses casos, ele não usa. Lembrar que se ele não usa, ele se contamina e contamina o outro da mesma forma, né? Então, assim, procurar fazer esse trabalho, tá? Procurar fazer esse trabalho realmente de aquisição de comportamentos, né? De procurar tentar falar um tom de voz um pouco mais baixo, projetar, né? Mais, menor distância, as gotículas, e fazer aquelas atividades, né? Da premiação, né? Pois a máscara tem uma recompensa, né? São atividades que valem muito a pena. A aluna Pamela, poderia citar mais tipos de sequelas que fica depois da contaminação do vírus? Você já elencou algumas, né? Uhum. Então, não sei se você consegue lembrar de mais outras, além de que você citou. Bom, então só retomando, o que eu já falei, tá, Pamela? Algumas pessoas têm a perda, né, do olfato e do paladar, né, do olfato do paladar, temporário, tem alguns que ficam mais tempo, algumas pessoas com cansaço, né, com essa fadiga. Eu tive, tá, Covid em março, né, eu desenvolvi um caso mais grave, né, como sequela, por exemplo, apareceu em mim, né, eu tenho crise de enxaqueca, coisa que eu nunca tive, dor de cabeça, por exemplo, uma coisa que eu não sabia que existia, sabe? Eu raramente tinha dor de cabeça. Após a Covid, a gente fiz vários exames, o que apontou que realmente isso foi pós-Covid, o que nos leva a crer que é uma sequela da Covid, então eu passei a ter crise de enxaqueca. Tem muitas pessoas que relatam crises de esquecimento, de memória recente, ou seja, a pessoa fica com dificuldade de lembrar coisas assim, por exemplo, eu te falo agora, olha, vai ao supermercado e compra pão, detergente e feijão. Aí você chega lá no supermercado, nossa, não lembro o que era para comprar. Então, tem relatos que falam sobre isso, sobre essa perda de memória recente, né? E perda de atenção também. São os mais falados, tá bom? Queda de cabelo também, né? Minha esposa teve Covid, ela perdeu muito cabelo. Sim, sim. Só que isso, o José Celso, muita perda de cabelo pode ser também consequência da medicação, tá? Porque tem alguns antibióticos que, como reação diversa, tá? Pode dar isso também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é a sequela da doença, outra coisa é reação adversa ao tratamento,
tá? Então, mas tem casos, né, que são ligados realmente à doença, a queda de cabelo acontece muito, né, também tem, verdade, que se citar, mas a queda de cabelo também pode acontecer em função do uso, quando a pessoa usa antibiótico, né, por muito tempo. Eu não percebi, né, muita queda de cabelo por motivos óbvios, né, mas enfim, acontece. Ricardo, Oi, bom dia, professor. Parabenizar o senhor pela palestra, foi excelente. Eu sou professor de educação física e eu tenho tido uma preocupação muito grande, porque no Major não, que eu estou como vice-diretor, então não tenho essas aulas, mas na prefeitura eu trabalho com Fundamental 1, que são crianças abaixo de 11 anos, então eu tenho tido uma preocupação muito grande em planejar aulas que não tenham nenhum compartilhamento de bola, de nenhum material, né, distanciamento e tudo mais. Mas eu tenho visto até em publicações no Facebook de alguns colegas que trabalham em outras escolas, jogos tipo queimada, vôlei, e eu não sinto confortável com isso. Existe algum esporte assim que seria possível estar praticando nesse período? Joia, Ricardo. Bom, obrigado pelas palavras, mas vamos lá. Eu não sou lá o mais entendido de esportes, tá? Mas o que a OMS recomenda, né? Priorizar nas aulas de educação física, nas atividades, né, coletivas, priorizar atividades aeróbicas. Por quê? A atividade aeróbica, né, você não tem toque, né, você não tem compartilhamento e principalmente, como o próprio nome diz, né, aeróbica vai ajudar bastante nessa parte da respiração, né, que é uma questão muito importante a gente lidar nesse momento, tá? Mantendo um corpo bem oxigenado, a gente também aumenta a nossa imunidade, né? E para quem teve, a atividade aeróbica ajuda a restabelecer, né, a sua respiração a patamares como eram anteriormente, tá? Então, assim, não só na prefeitura, mas aí como você está como vice-diretor, é até bom para você orientar os seus, né, colegas de área, né, priorizar atividades aeróbicas. Mas assim, o Glauber, não tem como fazer educação física só com isso. De fato, é complicado. E os alunos gostam da educação física justamente pelo dinamismo, né, pela movimentação, por toda a questão. Então, nesse caso, o Ricardo, o que eu oriento, né? Eu vou te falar o que eu já falei para outros professores, outros colegas. Esportes onde a troca de material é mínima, tá? E onde o contato também, se possível, zerado. Então, se você vai olhar bem, se você, não me sinto confortável, né, com o vôlei, né, com a queimada, dentre os esportes, até onde eu conheço de esportes, tá, Ricardo, então estou falando de um campo bastante limitado, eu acho que dentro dos esportes seriam esportes, assim, tipo, seguros na seguinte condição, tá? Primeira coisa, a bola higienizada, né, lavada com água e sabão antes da prática. Todos os alunos chegaram na aula, você pedir para todo mundo higienizar a mão. De preferência, lavar as mãos com água e sabão. Lavou. Se não puder, álcool. Tá? Então, água, equipamento higienizado, bola higienizada, os alunos chegam, fazem a higienização das mãos, né? Durante a prática, né, você sempre conscientizá-los de que a mão é só ali para a prática, em momento algum ela vai tocar o corpo, especialmente o rosto, né? Então ela não vai tocar o rosto, nem tocar o colega. Terminada a prática, primeira coisa, todo mundo vai lá, higieniza as mãos, né? Mão, punho, troca a máscara, né? É muito importante isso, tá? Lembrar que após a atividade esportiva tem que trocar a máscara. Trocou a máscara, né, tirou, higieniza a mão de novo, põe a máscara limpa, aí vamos para a sala. Com isso, você minimiza muito essa chance de transmissão, tá? Tendo essa consciência. Eu acho muito bacana, Ricardo, esse trabalho da educação física, porque isso os ajuda nessa consciência do uso compartilhado nos outros ambientes, né? Então, tem um risco, infelizmente todos estamos no risco, então a gente vai minimizar. Então, quando você consegue trabalhar com eles, olha, gente, então a gente vai higienizar as mãos, na prática esportiva a gente não vai pôr a mão no rosto,
né, e terminou a prática, eu vou higienizar as mãos, quando você consegue trabalhar isso com eles, você consegue, inclusive, desenvolver com eles, né, habilidades e competências que vão ser capazes de aplicar em outros ambientes. Então, eu digo que a educação física tem um papel importante nesse nosso momento. Um papel muito importante. Não sei se eu respondi a questão. Respondeu sim, obrigado, viu, professor? Imagina. Excelente. Senhor, tem várias perguntas. A Gabriele, aluna, por que o vírus afeta muito o paladar e o olfato? Boa. Gabriela, é o seguinte, o vírus, ele ainda é muito novo, a gente não conhece muito dele. Eu vou pegar uma imagem aqui, eu quero te mostrar uma das propostas, por que afeta muito. Vou pegar uma imagem aqui. Mas acontece o seguinte, a área do cérebro que coordena, né, deixa eu pegar aqui, o córtex, cadê? Tem uma imagem aqui que fica bem legal para eu te mostrar. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem. Não, essa aqui não. Mas basicamente é o seguinte, a região, né, do nosso cérebro que coordena a parte de paladar é o córtex, né, o pré-frontal, ali a região mais à frente, né. Então a gente tem, né, nariz, né, boca, e tem uma região que é, deixa eu só fechar a notificação aqui, quando vocês, parece tampa vocês para mim, aparece, né, essa região que coordena essas funções é justamente uma região onde tem se percebido grande inflamação dos nervos. Então se inflama, né, os nervos e percebe que essa diminuição. Não se sabe explicar ainda o motivo, o porquê, tá? O que se percebe é que quem desenvolve, em especial, formas médias para grave da doença, tem inflamação nessa região, né, no nervo logo ali acima logo para trás aqui do nariz, né, tem uma inflamação naquela região, então essa inflamação pressiona parte do córtex, minimizando essa informação. Tá? E é interessante que algumas pessoas têm diminuição, até perda mesmo do paladar e olfato durante o período temporário, e em alguns casos a inflamação chega a um ponto de fazer até comprometer a audição, tá? Não são muitos, mas tem casos sim que chegam até a audição comprometida. Eu estou procurando uma imagem aqui, se tiver uma outra pergunta, pode passar, que eu quero só procurar uma imagem aqui. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, acho uma imagem. Deixa eu aumentar essa imagem aqui. Eu vou só... Posso fazer a apresentação? Vou colocar aqui para te explicar, Gabriele. Aqui. Acho que não está aparecendo ainda. Já apareceu. Já apareceu. Joia. Então, olha, o que acontece? Todo o nosso nariz, boca, né? A gente tem aqui uma inflamação nessa região que faz ligação com essa parte aqui de trás do cérebro que vai comandar algumas funções. E a inflamação que fica nessa região pressiona alguns nervos, né? E faz com que a comunicação cerebral minimize a parte de impulsos. Então, é justamente essa região que fica bem perto aqui do nariz, né, essa imagem que está fora de escala. Mas essa região aqui fica bem aqui mais perto, né, do nariz da boca. Então, o que se percebe é o acúmulo de material, né, inflamatório, né, e isso ao pressionar a nervatura, minimiza o envio de informação. E ao minimizar esse envio, é onde a gente vai começando a sentir menos o cheiro, sentir menos o gosto. E muitas vezes, gente, é interessante, né, a gente pensar o seguinte, uma coisa é gosto, outra coisa é sabor, tá?
O gosto é o seguinte, é doce, salgado, oleoso, né, gorduroso, ácido, amargo. Se você tá com o seu nariz com algum comprometimento, o sabor, você vai sentir comprometimento mesmo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o fato de afetar o nariz já vai afetar o nosso sabor. Agora, o gosto é o quê? É o que a nossa língua, né, as papilas gustativas vão sentir, perceber e mandar para o cérebro, tá? Então, tem muita gente que confunde, não tô sentindo mais o gosto das coisas, né? Tem que tomar bastante cuidado. Se você não sente um doce, se você não sente um salgado, isso é sequela, né, de paladar. Se você só percebe assim, nossa, o sabor não tá mais o mesmo, né, tá diferente o sabor. Aí, na verdade, tá ligado mais ao olfato, tá bom? Tem mais perguntas? Não sei se tem mais alguma. A Pamela, agora há pouco ela perguntou sobre as sequelas, né? E agora ela voltou a perguntar se pode prejudicar a articulação do corpo. Então, Pamela, a articulação não. O que acontece? Como eu disse, a gente tem relato aí de que a COVID, né, tem deixado sequelas no sistema nervoso, né? E aí vamos lembrar que a gente tem nervo no corpo todo, né? Vamos pensar que o nosso sistema nervoso, né, o cérebro é o comandante, né? Aí você tem um nervo que vai indo por todo o corpo, mandando informação e trazendo informação para o cérebro, né? Vai e volta, né? Então, o que acontece? Quando esse sistema nervoso é comprometido, né, e é onde algumas pessoas têm problemas de locomoção, aí as pessoas que apresentam problema de locomoção não é pela articulação, é pelo sistema nervoso, tá bom? Tanto é que faz da fisioterapia, né, e vai voltando aos poucos. Então, acontece sim, pessoas que perdem movimento ou que têm movimento comprometido, só que a diferença é que os casos relatados até hoje foram assim, perda ou comprometimento temporário, tá? Com fisioterapia, esses movimentos vão vindo, mas aí porque afeta o sistema nervoso, não a articulação, tá? Imagina, querida. Mais alguma pergunta? Eu tô vendo uma do Murilo aqui. Então, Perdão? o senhor está visualizando também, né? Okay. Acabei de abrir aqui, eu vi do Murilo, né, falando de espaços abertos, ruas, praças, exige máscara. Murilo, exige sim, exige sim. Essa história de, mas eu tô na rua. Tá, na rua todo tempo tem gente tossindo, espirrando, falando, e que a gente tem um montão de gente, então essas gotículas ficam, sim, dispersas. Se você está em um ambiente aberto, sozinho, tudo bem. Você está num campo de futebol, sei lá, você foi, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Você está na sua casa, né? Você, sua mãe e seu pai, né? Vocês foram lá para o campo que tem lá na Unifei, né? Tá só vocês três ali, aquele ambiente aberto, e não tem mais ninguém. Como você já convive com essas pessoas e não tem ninguém, né, aparentemente doente, aí, assim, não deveria, mas tudo bem. Mas se já tiver alguém por perto, mesmo sendo um espaço aberto, máscara sempre, viu, querido? Seja na praça, qualquer espaço público, né? É claro que em ambientes abertos você minimiza a chance de contaminação, minimiza, não impede ou, né, exclui, né? Minimiza o ambiente aberto, mas ainda há sim riscos, tá bom? Então, máscara sempre, ambiente aberto, fechado, enfim, máscara, para manter a vida de todos. Professora Eliane, ela está desejando aí os parabéns ao senhor pela palestra, tá? Pela ótima palestra. Obrigado. E ela deixa uma pergunta também. Uhum. Pelas suas pesquisas, você acha que voltaremos à vida social de antes? Inclusive, acho que tem uma colega aqui também que deixou, uma aluna, aliás, né? Deixou mais ou menos a mesma pergunta, que é a Maria Silva. Quando normalizar, né? Quer dizer, voltar mais ou menos que a gente tinha uma situação anterior, nós teremos que continuar a fazer algumas coisas que estamos fazendo agora, nesse tempo de pandemia? Pelas minhas pesquisas, eu sou
quem me conhece sabe, eu sou bastante apaixonado por filosofia, especial filosofia da ciência, né? Então eu gosto muito de pensar sobre. O que eu te diria, viu, Eliane e os demais que pensaram sobre essa questão? Quando retornarmos, não é que a gente vai retornar como era antes, a gente vai ter que mudar. Eu acho que a questão é que quando normalizar, a gente tem que fazer o que é certo. A gente fazia muita coisa errada, né? Essa é a questão, né? Não é que vai mudar agora, não, as coisas não mudaram, a gente que vai ter que tomar mais consciência, tomar cuidado. Então, assim, uma coisa, fato, gente, esse vírus veio e vai ficar entre nós, ponto, tá? Ele vai mutar, e o que nos espanta é que ele tem uma velocidade de mutação muito grande. Agora temos essa variante Delta, que é um risco, tá, gente? Pelo amor de Deus, a variante Delta, o vírus é um pouco menor, tá? Então, ele fica mais tempo suspenso no ar. Ele tem mais tentáculos, né? E a proteína dele, dos tentáculos, ele agarra mais nas nossas células, por isso que ele é mais transmissível, tá? Então, é um risco. Já tivemos casos na nossa cidade, então a gente tem que tomar cuidado, sim, tá? Agora, quando retornarmos à normalidade, quando sairmos de pandemia, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidados que aqui no Brasil nós não tomávamos antes. E que a gente vai ter que passar a tomar que a gente via em outros países. Por exemplo, uma pessoa está resfriada, vai ter que usar máscara para evitar contaminar os outros. A gente tem que entender que é uma questão de respeito social, né? A partir de agora, isso aqui vai ser acessório que a gente tem que carregar na bolsa sempre, tá? Então, quando acabar, graças a Deus, se Deus quiser, em breve, a gente sai dessa. Mas, assim, percebi que estou resfriado, estou com coriza, então eu vou, porque eu não quero passar para o outro, né? A gente vê nas culturas orientais, eles usam muito, né? Então, para lá não foi difícil, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Eu acho que o que vai mudar é que a gente vai exigir de nós muito mais consciência dessas questões. Porque, percebam que o que eu falei aqui é tudo coisa simples. Lavar a mão, que é algo que não é meio óbvio, né? Higienização das mãos, higienização dos ambientes, né? E pensar que isso não é só contra o coronavírus, né? É contra outras coisas. Então nós vamos sim ter que ter mudanças, mas não porque a situação exige. Na verdade, essa situação nos alertou de que a gente tinha que fazer isso antes e nós agíamos errado. Então, eu acho que assim, a Covid mudou. Não, a Covid não mudou a realidade. A Covid jogou na nossa cara o que a gente estava fazendo de errado antes, o que a gente estava deixando de fazer, tá? Professor, queria fazer uma pergunta que você já colocou em relação à higienização das roupas, né? No caso da escola, né, empresas também, nós usamos uniforme. E muitas vezes a gente usa 2 vezes, né? Vai à escola 2 vezes com a mesma roupa. Então, e até porque às vezes o aluno, né, não tem várias peças, né, de uniforme. Então, o senhor teria alguma dica, assim, para fazer uma higienização assim que ele chegar em casa, dessa roupa? Sim. Muito importante isso, Gisselson. É claro que a gente recomenda, né? Usou, lavou. É o ideal. Mas, infelizmente, nem tudo vive no mundo ideal. O que a gente pode fazer, e eu falo por mim mesmo, que eu faço muito isso, né? Então, por exemplo, um casaco, uma calça, que você usou e vai usar de novo. Você usou lá por 2, 3 horas, 4 horas, eu vou usar de novo, né? Porque você vai no outro turno, você vai pegar um cabide, né? Deixar alguns cabides aí separados para isso, né? E deixar exposto ao sol, tá? Deixa pendurado no varal, exposto ao sol, alguma região que incide o sol, porque nós sabemos que a radiação ultravioleta também destrói a camadinha de gordurinha do vírus, então você deixa aí pelo menos, em especial se você conseguir deixar ali por volta do meio-dia, 1 hora, que é onde a incidência de radiação solar é maior, né? Nesse período, se a gente puder fazer isso, é muito bom, tá? Uma outra coisa também, eu sei que é caro, fica caro, mas enfim, às vezes é emergência. Você pode pegar a sua camiseta, pegar, né, a sua calça, fazer, né, dar uma borrifadinha de álcool nela e pôr lá no sol para secar. Então, assim, o sol é o nosso grande aliado, tá? A radiação solar ajuda também a matar o vírus, né? Então,
pega sua roupa, deixa pendurada, né? Põe no cabidezinho, deixa pendurada ali exposto ao sol, né? Ao ar. Por quê? O vírus, ele precisa de célula para viver, tá, gente? Por isso que muita gente discute se ele é um ser vivo ou não. Porque o vírus não se replica sozinho. Ele precisa entrar na célula de um outro ser vivo para que aquele ser vivo vá... para que ele entra, domina aquela célula e faz a célula trabalhar para ele. Essa que é a questão, né? O vírus entra, né? Toma ali o núcleo e manda a célula trabalhar para ele, manda reproduzir, né? O DNA ou RNA dele. Se uma coisa não tem célula, ele vai morrer. Então, ô professor, mas eu moro em apartamento, eu não tenho áreas que bate muito sol. Se você deixar num canto essa roupa aberta por pelo menos 8 horas, né? Então, por exemplo, você foi na escola, usou a sua calça num dia, na segunda-feira. Você chegou da escola às 6 horas da tarde, por exemplo. Deixa a sua calça pendurada, né? No varal, tal, separada das roupas limpas, por favor, né? Deixa pelo menos 8, 10 horas que você pode voltar a usar com mais tranquilidade. A dica que eu dou não use essa roupa dentro da sua casa antes de lavar. Então, se foi para a rua, dentro da sua casa, não use antes de lavar, tá? Mas se você vai usar de novo para sair à rua, deixa ali umas 8, 10 horas, pelo menos, esticadinha, de preferência ao sol, que já ajuda e muito, tá? Eu vi uma pergunta aqui, passou aqui, eu não vi. Não vi quem perguntou, deixa eu ver se... achei aqui, ó, foi a Stephanie, perguntou se pode pegar Covid várias vezes. Pode sim, tá? Tem casos sim de reinfecção. Até agora eu fiquei sabendo de pessoas que tiveram 2 vezes. Agora, se é possível pegar mais que 2 vezes, eu não sei te responder. O que nós temos casos é de pessoas que foram contaminadas, né, infectadas e reinfectadas, tá? E eu já soube de casos de pessoas que manifestaram a forma grave da doença as 2 vezes, tá? Então, é possível sim. E lembrar o seguinte, tá, Stephanie? Mesmo, suponhamos, eu não sei, tá? É uma suposição. Suponhamos que se a pessoa pegue 2 vezes, nunca mais pegue na vida. Ela pode não ter, mas ela pode pegar o vírus e passar para o outro. Então, por isso que as medidas de prevenção a gente tem que tomar com todo mundo. Tá bom? Mais perguntas? José Celso, não sei se você está acompanhando mais o chat aí. Tem mais alguma coisa que eu não deixei passar? Eu tenho uma pergunta aqui, professor. Em relação ao ventilador, né? Inclusive, essa semana eu estava dando aula, né? E estava um pouco calor à tarde. Eu até pensei, sabe aquela coisa meio automática, né? Vou ligar o ventilador. Aí eu lembrei, não pode, né? Aí o senhor estava colocando que seria interessante ver o ar-condicionado não, mas o ventilador pode ser ligado na sala. É isso mesmo? Pode, mas detalhe, pode ser ligado desde que a sala esteja com portas e janelas abertas, tá? Porque daí o ventilador vai ajudar a fazer a troca de ar da sala mais rápido, tá? Então, eu posso usar com portas e janelas abertas. Se o ambiente é fechado, primeiro que não deve ficar fechado o ambiente com pessoas ali, mais vindo de vários lugares. Não deve ficar. Mas estando portas e janelas abertas, o ventilador até ajuda. Né? O ideal é que não seja de teto. Né? Até seja um frontal, ideal. Mas, como eu te disse, né? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o que a gente consegue fazer. Né? Então, ventilador, né, para ajudar a fazer essa troca gasosa na sala de aula, ajuda com todas as portas e janelas abertas. E, importante, mantendo o ambiente umidificado. Queridos, muito importante, se a sua sala é seca, né, leva um sorinho, né, se a escola, eu sei que é difícil, né, caro, mas se a escola tivesse uma forma assim, de deixar os ambientes mais umidificados, isso é super importante. A Gabriele, ela deixou aqui uma colocação e eu vou ler para o senhor. Professor, minha mãe é técnica de enfermagem e quando começou o vírus no Brasil, uma médica da equipe dela fez uma pesquisa muito a fundo sobre a Covid. Nessa pesquisa, em uma das partes, falou que a primeira pessoa contaminada no mundo foi há mais de 17 anos atrás. Mas eu queria saber por que não agravou o vírus em várias pessoas, como está gravando hoje em dia, né, tendo visto aí se realmente surgiu há 17 anos, né?
pois pelas pesquisas da médica, o vírus só pegou em uma pessoa. O senhor tem algum relato sobre isso? Tem conhecimento disso? Sim. Gabriele, muito bem, muito bom, viu, você trazer esse relato, muito bom, parabéns, querida. A gente tem que ter o seguinte, tá, Gabriele? Lá no comecinho, como eu falei para vocês, né, o coronavírus não é um vírus, é uma classe de vírus. Se você pegar, por exemplo, aquela vacina que é dada nos cachorros, né, para cães, aquela, acho que é V10 que chama, V10 ou V11, agora não sei, acho que é V10. Se você for olhar lá, vai ter lá que ela previne contra coronavírus, né? Tanto é que tem até um vídeo aí que é de rir, né? É de rir, gente, um vídeo falso, só no mais falso, porque não sei porquê. Mas o cara briga assim, porque tem vacina contra a Covid, sim, tem cura, na vacina do cachorro. Só que nessa vacina do cachorro, previne coronavírus do cachorro, tá? Então, do cachorro é um tipo, do camelo é outro, tá? Então, nós temos os tipos e dentro dos tipos nós temos as variantes, tá? O que acontece é o seguinte, existe sim esses relatos de 17 anos atrás, e se não me engano, agora não vou afirmar com certeza, tá, Gabriele, que se não me engano foi até na Índia, essa contaminação. Não vou agora conseguir lembrar certinho a localização, mas sim, né, de quase 2 décadas atrás, porém, foi um vírus diferente do que nós temos hoje, né, então era um coronavírus, tá, mas uma forma diferente, tá, não quero polemizar, não é isso, mas assim, tem muita gente que fala assim, não sei o que, foram os chineses que fizeram, tal. Gente, existem formas de pesquisar, né? Existe rastreamento genômico, todo mundo que trabalha com laboratório de contaminação tem que tirar amostra de sangue e fica guardado. Então, assim, temos formas de investigar, tá, gente? O que acontece? Lá em Wuhan, na China, quando você é um vírus de laboratório, os chineses fizeram. É o seguinte, lá em Wuhan, tem sim um centro que trabalha com pesquisas em vírus. Porque naquela região é muito comum coronavírus em animais. Assim como nós temos aqui, nós temos Fiocruz lá em Manaus, tem, acho que em Milho Ribas, tem um outro lá em Belém, são institutos de pesquisa que trabalham com vírus. Então, esses lugares, sim, eles trabalham com vírus, sim, e o vírus pode sair do laboratório e contaminar a população? Pode, é um risco, mas é possível fazer esse mapeamento, tá? Existem várias frentes de pesquisa, então a gente não pode dizer assim, veio disso, veio daqui, veio dali, tá? Mas tem várias pesquisas, né, ou esse rastreamento genômico que tem sido feito para tentar entender a origem do coronavírus, mostra que isso veio do interior da China e chegou em Wuhan, porque lá em Wuhan tem um mercado de carnes. E tem um animal lá, que eu me esqueci o nome, que é proibido na China a caça, e eles vendiam ilegalmente. E é provavelmente desse animal que saltou para a espécie humana. Então, assim, o coronavírus existe, Gabriela, há muito tempo, tá? Há muito tempo, certamente, pessoas têm se contaminado com esses vírus. Só que as outras formas, quando chegaram no corpo humano, não encontraram um ambiente agradável, um ambiente próspero para ele prosseguir. Esse vírus de agora, essa variante de agora, né, que começou lá em 2019, lá em Wuhan, né, que se detectou lá, ele conseguiu encontrar na célula humana um ambiente que se adequou bem e conseguiu se espalhar. Então, assim, a gente convive com o coronavírus há muito tempo. É que agora, né, em 2019, 2020, ele chegou, ele se mutou de uma forma que ele se adaptou muito ao nosso corpo. Então, esse novo coronavírus é uma nova forma do vírus que se adaptou muito à espécie humana e tem se alastrado. E ele vai mudar. Pode ser que mude para ficar menos eficaz, pode ser que mude para ficar mais eficaz. É uma questão de evolução biológica, né? Na aula de ciências, aí você vai ter que os professores vão entender um pouquinho mais disso, né? Ele vai mudar. Nós vamos ter outras variantes, né? Vamos ter. E aí, por isso que a gente sempre tem os cuidados, tá bom? A professora Poliana deixou aqui uma questão para a gente. Eu fiz a pergunta sobre os ventiladores, né? E a higienização dos ventiladores? Tem que ser feita diariamente. Ainda mais esses de sala que tem as pás bem grandes, fica até mais fácil de fazer higienização, né? Porque os responsáveis
pela higienização, né, usando máscara, óbvio, pode chegar lá com espanador, com álcool, né, para fazer a higienização ali local, né, uma vez por dia, tá? Faz essa higienização das pás, é super importante. Professora Daniela. Oi, Daniela. Eu recebi a missão de agradecer ao professor pela palestra. Eu tenho certeza que nós, professores, os funcionários, os alunos, aprendemos e tiramos muitas dúvidas. E, infelizmente, nosso tempo aí já excedeu. E se deixar, nós vamos continuar aqui o dia todo, né? Porque é um assunto bem interessante e que cada um lembra de uma situação, uma dúvida e vai prolongando, digamos assim, a nossa manhã aí. Então, professora, a gente queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que foi de grande valia, tá? Acho que se todos nós seguirmos corretamente os protocolos, né, todos estaremos em maior segurança. O risco de contaminação aí será bem menor. Sim. Não esqueçam, alunos, funcionários, colegas aí, de assinar a lista de presença, tá? E eu desejo um excelente sábado, um bom final de semana de descanso aí para todo mundo. Obrigada, meu professor. Foi excelente a palestra, viu? Gostei muito de conhecer. Muito obrigado pelo convite, né? Me coloco à disposição sempre que precisarem, estou à disposição. O que eu sei é muito pouco, mas o pouco que eu sei a gente compartilha, é isso que a gente cresce, né? Excelente. O pouco que a gente sabe, quando a gente divide, se multiplica, né? E aí a gente quer para a matemática explicar isso, né? Mas muito obrigado, né, pelo convite, pela chance, né, de dividir esse pouquinho de conhecimento com vocês. Desejo a todos aí, então, um bom final de semana, que Deus os abençoe muito, tá? E protejam-se, queridos, protejam-se. Acima de tudo, protejam-se. Fiquem bem. Obrigado, professor. Abraço a todos. Tchau, querido. Tchau, professor. Obrigada.